Olá, pessoal. Nós vamos apresentar o seminário 1 da disciplina de Ecologia Geral do nosso curso de Engenharia Ambiental da UFMG. Nós vamos apresentar um artigo dos autores canadenses Robinson, Baird, Wright e outros, Combining DNA and People Power for Healthy Rivers, Implementing the Stream Community-Based Approach for Global Freshwater Monitoring, que em português, tradução livre, é uma coisa como combinando o DNA e o poder popular para rios saudáveis, implementando uma abordagem baseada na comunidade, chamada STREAM, para monitoramento da água doce global. Isso foi um artigo publicado na publicação da Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação. A publicação é essa, Perspectives in Ecology and Conservation. Nós somos o Fernando Florencio, o Gabriel Teixeira, Marcelene Bernardo, Robson Gualberto e Vitor Collen. As motivações desse trabalho são a necessidade de detectar, entender melhor as mudanças globais que vêm da nossa ação no planeta, né? Mais especificamente com a água doce, que sofre pela maior demanda, né, proporcional ao aumento da população global, que é um aumento constante nessa escala que a população aumenta e usa mais e mais água. A água doce tem que estar disponível e disponível em qualidade, né? A gente sabe da importância, da vitalidade que os ecossistemas de água doce no mundo têm para o bem-estar não só da humanidade, né, mas de todos os organismos vivos. E os objetivos são ter um melhor entendimento do ecossistema em áreas em que os dados não são tão abundantes, você não tem uma coleta tão grande, lugares de difícil acesso, lugares de menor interesse, muitas vezes também, né? E com isso ter uma interpretação mais abrangente, pegar esses dados, coletar mais dados para conseguir uma interpretação da condição desses locais e da rede de locais, né, não só dos locais isolados, para ter um diagnóstico de como está a água doce, né, e esses ecossistemas serem mais bem trabalhados. E assim também conseguir desenvolver um modelo para monitorar a qualidade das águas, e não só lá onde esse artigo foi desenvolvido, é lá no Canadá, mas pensar numa escalabilidade para que isso seja aplicado globalmente. O artigo fala dessa abordagem STREAM, né, que em tradução livre seria sequenciando os rios para monitoramento do ambiente. E essa abordagem do monitoramento dos ecossistemas, para fazer toda a avaliação, desenvolver todo o modelo, com base nos rios estudados e depois pensar na escalabilidade global, tem dois pilares fundamentais. Um é o que é tratado como poder popular no título, né? É tratar de lidar com a comunidade, se basear num trabalho coletivo com a comunidade local, com as comunidades locais, né? Tendo participação direta da população que vai ser instruída, treinada, né? Ter um contato que não costuma ter com aquela área que está ali próxima, né? Mas mais bem trabalhado, ter uma instrução em relação ao que fazer, como fazer esse monitoramento para levantar esses dados e para repassar isso adiante. E o outro pilar é o metabarcoding, que é um método de identificação de espécie. Ele é muito próximo do barcoding, que não é o meta, que é, como o próprio nome já indica, código de barra, consiste em sequenciando o DNA e comparando com informações já coletadas, você encontrar uma espécie. No caso do metabarcoding, que é esse do nosso pilar aqui do nosso trabalho, ele permite uma identificação de diversas espécies, não precisa bater uma por uma. A diferença dele para o barcoding simples é fazer uma leitura
do DNA sequenciado e encontrar num universo difuso, diverso, qual, né, e quais são as espécies analisadas com essas amostras de DNA. Oi, pessoal. Então, eu vou falar sobre as parcerias com as comunidades do programa STREAM. Isso é uma nova abordagem sobre biomonitoramento e é muito útil em relação aos resultados, porque a comunidade ela vive naquele local e ela vive o que ela está coletando e os benefícios daquilo. Parcerias com comunidades. Extensão da ajuda de comunidades. Melhores resultados a longo prazo. Então, quanto mais a longo prazo o programa manter a ajuda de uma comunidade, melhores vão ser os resultados a longo prazo e mais duradouros eles serão. Benefícios e resultados das análises, como engajamento de comunidades. Então, quando o programa ele devolve os resultados das amostras, isso é um engajamento para as comunidades continuarem coletando as amostras. Indivíduos com conhecimento prévio sobre monitoramento de águas, com interesse em biodiversidade local e propósitos de preservação. Então, o programa tenta trazer para si indivíduos com pelo menos interesse em ecologia, e isso é um ponto para a comunidade, para ele continuar coletando e ajudando o programa. O programa se dispõe a responder perguntas sobre ecologia. Então, ele não só solicita as amostras, como ele também ajuda no treinamento e, e nas informações que o indivíduo terá que ter para coletar essas amostras. Benefícios: melhora da qualidade da água com interpretação de dados e manejo. Então, a comunidade vai viver esses benefícios e esses benefícios vão poder ser usados nas atividades como consumo, agricultura e outras atividades. Manutenção e preservação das fontes de água para as comunidades. Isso tem um impacto futuro, porque quanto mais o tempo passa, menos água doce potável nós estamos tendo no mundo. E isso é muito importante para gerações futuras e a manutenção da água no mundo. Aprendizagem. O indivíduo que participa disso, da coleta, ele leva a aprendizagem para a vida e a consciência ambiental dele se torna maior. E isso pode influenciar ele a seguir uma carreira em biologia, por exemplo, ou se tornar um pesquisador. E isso incentiva as pessoas a trabalharem. Parcerias com programas e grupos. O Stream tem parcerias com First Nations, Inuit e Métis, para grupos sobre design, para estudos sobre design e coleção de amostras. Então, o que terá que ter nessa amostra e a coleta dessas amostras, a parceria é muito importante para isso. Ajudam a oferecer conhecimentos técnicos às comunidades, incluindo indígenas. Então, como eu disse, esse conhecimento técnico é muito importante para as pessoas saberem o que elas vão coletar, e a inclusão de indígenas também é muito importante, porque os indígenas, eles já têm aquele contato com a natureza. Então, quando você partilha conhecimento com eles, eles aumentam esse contato com a natureza e o meio ambiente. Criação conjunta de dados, resultados melhores e mais rápidos. Então, quanto mais você juntar os dados, melhores vão ser os resultados e mais rápidos também eles serão. O trabalho em conjunto termina em melhores resultados e acompanhamento das comunidades, essencial para pesquisas e manejo. Então, o acompanhamento dessas comunidades também é muito importante para a manutenção da ajuda delas e para a ajuda das pessoas para elas coletarem essas amostras. Compartilhamento de informações com pesquisadores, mesmo objetivo. Então, quando você compartilha informações, as informações têm um crescimento exponencial. A partir de uma informação, você pode ter várias outras. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Caldeira e eu vou falar aqui sobre o treinamento e sobre as coletas das amostras. Para realizar as coletas, elas precisam seguir umas exigências mínimas. As amostras precisam ser realistas, ou seja, elas precisam
relatar fielmente como é o meio no qual ela está sendo coletada, e as coletas precisam ser alcançáveis por pessoas comuns, que não são especialistas, né? Que são a própria população. E aí a gente tem aqui alguns fatores que afetam o engajamento da população para realizar essas coletas. Um deles é o grau de esforço para realizar a coleta. Ou seja, se for um lugar de coleta com difícil acesso, a gente tem uma probabilidade menor da população se comprometer em fazer essas coletas. E um outro fator que também influencia no engajamento é a complexidade da coleta. Ou seja, se ela tiver que fazer muitas coisas para poder coletar, ela vai se interessar menos por isso. Então a gente acaba perdendo força, né? Quanto mais complexo e mais esforço precisa ser feito para ter essas coletas realizadas, a gente tem menos interesse por parte da população. E para a gente ter uma coleta satisfatória, né, que a gente siga essas exigências mínimas para a coleta, a gente precisa ter um treinamento robusto dessas pessoas que vão realizar as coletas. A gente precisa também ter, dentro desse treinamento, utilizar recursos audiovisuais, vídeos, imagens, de como será feita a coleta, de como é o local, boletins informativos através da comunicação direta com esses grupos comunitários, eventos online de treinamento, que são aulas online, na verdade, né? Que vão falar a respeito de bioindicadores, biologia aquática, seleção de local, coleta de amostra, análise de relatórios e, por último, eles também recebem um certificado por terem feito esse treinamento. E aí, por último, é só um dado aqui que esse protocolo de treinamento e coleta de amostras, ele é implementado dentro de grupos comunitários e é um grande sucesso por mais de 20 anos. A gente consegue ver que isso funciona. Olá, gente. Espero que todos estejam bem, com saúde. Eu vou explicar um pouquinho sobre alguns métodos que otimizaram a amostragem do estudo. A maioria das bacias hidrográficas no Canadá, elas estão localizadas em regiões remotas. E o que são essas regiões remotas, né? São regiões que ficam muito longe de locais povoados, são regiões isoladas ou que estão localizadas em lugares com pouca habitação. Então, para eles conseguirem alcançar uma maior cobertura espacial no estudo, conseguir alcançar essas regiões que são de difícil acesso na hora da coleta e facilitar também o monitoramento dos vários táxons de interesse, foi desenvolvido alguns métodos para facilitar a amostragem e a coleta. E um dos métodos adotados foi a mudança dos conservantes das amostras. Antes, o etanol que era utilizado na preservação das amostras dos macroinvertebrados bentônicos. Só que, como a gente já sabe, o etanol ele é um químico bem perigoso, né? Então, isso vai acabar apresentando diversos desafios no armazenamento e no trânsito dessa amostra. Então, o que eles fizeram para solucionar isso, né? Para substituir o etanol? Eles testaram um anticongelante, que foi o propileno glicol, e com esses testes, eles comprovaram que esse anticongelante preservava adequadamente as amostras, e assim substituíram o etanol para o propileno glicol. Então, a aplicação desse anticongelante, junto com o treinamento e junto também com o engajamento das comunidades locais dessas regiões distantes, vai permitir coletar amostras de áreas que são acessíveis apenas por via aérea ou de áreas onde o álcool é proibido ou não é disponibilizado. Consequentemente, isso vai aumentar a extensão espacial da coleta das amostras do estudo, né? Já outro método que foi implantado foi a coleta de grupos taxonômicos adicionais. E por que eles implementaram esse método? Eles implementaram esse método para poder fazer uma avaliação mais completa da saúde da água doce. Então, essa coleta é feita de dados sobre grupos taxonômicos adicionais para macroinvertebrados. E
E esses grupos taxonômicos podem ser, como por exemplo, as diatomáceas, que são uma espécie de algas microscópicas. E são elas que são coletadas neste estudo. Porém, para fazer a amostragem das diatomáceas, ela vai apresentar um problema, porque ela é feita a partir do protocolo de amostragem do Peripython, que está aí nessa imagem do lado direito, na figura 3. O Peripython, ele parece aquele lodinho, aquele musgo que fica, sabe, nas pedras, mas ele não é um musgo. Ele é uma mistura de algas, de cianobactérias e de micróbios heterotróficos junto com os detritos. E para fazer a amostragem desse Peripython, é um processo bem demorado e bem trabalhoso, que acaba se tornando impraticável para os grupos comunitários, porque é necessário otimização durante esse processo, né? Durante o processo das coletas dos dados. Então, o que eles fizeram para solucionar esse problema? Eles testaram a detecção taxonômica das diatomáceas, foram testadas a partir da metodologia da amostragem padrão da Rede Canadense de Biomonitoramento Aquático, que é o CABIM, com a KickNet, ao invés de fazer a raspagem do microhabitat de Peripython, que é a forma mais comum de se coletar. E acabaram comprovando que essas diatomáceas, coletado com o método do KickNet, elas são altamente semelhantes com o método da amostragem que é feita com a raspagem. Aí, na figura 4, a gente pode ver como é feita a raspagem. Ela pode ser feita com essa escovinha ou então com uma régua, sabe? Aí você tem que pegar a pedra e fazer a raspagem de cada pedra, e, enfim, leva um tempo, né? E substituindo o método dessa raspagem para coletar junto com essa redinha já os macroinvertebrados, junto com as diatomáceas, permite coletar simultaneamente as amostras, né? Então, isso otimiza super o trabalho, porque no momento que eles estão fazendo o processo para coletar os macroinvertebrados, eles passam a mão nas pedras e já faz a coleta das diatomáceas. Tem um vídeo no site do governo canadense, se depois alguém quiser ver, a gente pode disponibilizar, que mostra o passo a passo certinho, e lá mostra na hora que eles estão fazendo a coleta dos macroinvertebrados, a pessoa passando a mão na pedra e já coletando também junto as diatomáceas. E agora, eu vou explicar um pouquinho como é feito o processamento dos dados coletados e como é feito os relatórios desses dados, né? Os dados de alta qualidade de biomonitoramento, eles só são possíveis quando a coleta de campo é padronizada e os protocolos de DNA, eles são acoplados com sequenciamento de alto rendimento, processado com pipelines de bioinformática padronizados. E o que são esses pipelines de bioinformática? O pipeline, eles são plataformas específicas e customizadas de acordo com a necessidade de cada laboratório, mas também consiste basicamente em alguns passos principais. Primeiro, a geração da sequência de interesse, depois vai fazer o alinhamento da sequência com o genoma de referência, que passa a ser chamado de variantes. Logo após, vai fazer a anotação das variantes e a seleção das variantes, e, por fim, fazer a elaboração do laudo clínico. E utilizar esses pipelines permite também que os dados eles sejam analisados em massa e depois divididos em relatórios de DNA personalizados para cada grupo comunitário ou para pessoas que estão interessadas no estudo. E para avaliar o quão eficaz o biomonitoramento de DNA é, para no futuro poder se tornar um modelo para o monitoramento da água doce, é necessário
imprescindível ter protocolos de laboratório totalmente otimizados, com fluxos de trabalho já estabelecidos, para que os dados eles sejam processados de forma mais eficiente e em tempo hábil, né? E com a aplicação do biomonitoramento 2.0 junto com o Stream, ele vai reduzir o tempo do processamento das amostras, que levava 12 meses ou mais, para menos de 2 meses. Então, essa geração desses resultados em pouco tempo acaba encorajando a participação contínua dos grupos comunitários, né, e das pessoas interessadas. Os relatórios de dados do Stream, eles apresentam dentro do relatório informações introdutórias sobre biomonitoramento, explicando o que é, e enfim. Também os objetivos do projeto, além de apresentar também uma seção de métodos sucintos e de saídas de dados, que inclui os gráficos de riqueza das espécies e as listas de táxons que destacam os grupos de bioindicadores presentes. E apresenta também a classificação de família, de gênero e de espécie. E tudo isso feito com nomes comuns, além dos nomes em latim, para poder ser mais acessível à comunidade, né? E também os relatórios são totalmente personalizáveis, o que vai permitir que os grupos comunitários incluam seus próprios objetivos de estudo. E depois podem solicitar análises adicionais para cumprir o seu objetivo. E todos esses dados, eles são enviados diretamente de volta para os grupos comunitários e para as pessoas interessadas, junto com o relatório totalmente personalizado também. E os dados na forma de sequência de DNA, ele deve ser colocado, né, a arquivos de leitura de sequência de acesso aberto. Como pode ser colocado no NCBI, que é o Centro Nacional de Informação Biotecnológica. E além desses relatórios físicos, os dados são divulgados por meio de reuniões virtuais, onde as principais informações e as implicações dos dados gerados, eles são repassados para os grupos. Então, além desse relatório físico aí, na figura 8, que dá para ver meio que um modelinho de como ele é feito, existem essas reuniões virtuais. Então, ele se torna bem acessível para todos. Boa tarde. Eu vou dar continuidade agora à apresentação. Eu vou falar sobre a implementação do projeto Stream. Bem, a implementação de dados do projeto Stream foi feita em vários programas ambientais liderados pela comunidade e pelas partes interessadas, como órgãos privados e públicos. Um exemplo de aplicação desse projeto está sendo realizado no Rio Slocum, no Canadá. Uma empresa privada de consultoria ambiental fez uma parceria com o Stream e com um grupo de gestão ambiental da comunidade para coletar e gerar dados de monitoramento anuais, baseados no DNA das espécies locais. Ou seja, eles estão fazendo um monitoramento completo das espécies presentes nesse rio. Na foto, podemos ver um grupo de pessoas na margem do rio Slocum, inclusive crianças, e isso é muito importante para mostrar para elas a importância da pesquisa ambiental desde cedo. Uma delas segura até uma garrafa, né, que parece de ensaio de TBO. A pesquisa desenvolvida no rio Slocum está sendo utilizada para avaliar a riqueza dos macroinvertebrados presentes no rio. Além disso, parques florestais, empresas privadas estão em parcerias com o Stream para um amplo biomonitoramento das bacias hidrográficas do Canadá. Mas para que esse projeto seja eficiente, é importante o envolvimento de órgãos do governo, cientistas e da comunidade. E é necessário que exista uma comunicação estrita entre eles, para que os dados do projeto estejam
atualizados. Esse projeto ele veio mostrar que a atuação da comunidade é extremamente necessária, junto aos pesquisadores, pois é a comunidade que, às vezes, na porta de casa vai coletar uma amostra, vai enviar para o pessoal fazer a análise e vai ajudar a manter sempre atualizado, né, a base de dados do projeto existente. Bem, e agora a gente vai para a conclusão do artigo. O conhecimento do DNA das espécies e o monitoramento junto com a comunidade mostrou a importância de envolver diversas pessoas em uma pesquisa sobre biodiversidade. As análises moleculares das espécies são dados importantíssimos para as próximas gerações de pesquisa. E esse tipo de pesquisa envolvendo DNA é abrangente e completo, fornecendo dados confiáveis. Um projeto como o STREAM só ocorre com a participação e empenho de diferentes grupos. E a ideia, né, dos pesquisadores do STREAM é mostrar que um projeto completo como esse, que envolve a comunidade, órgãos privados, públicos, é possível de ser realizado em vários locais do mundo, não só lá no Canadá, e ele é extremamente rico, né, de informações, e aí eles querem que esse projeto seja, às vezes, implementado em outras localidades. Muito obrigada.